Olá pessoal, o Casa Brasil está no ar e sempre que eu falo que eu vou começar com advogado, as pessoas mudam de canal correndo. Não faça isso, porque advogado nem sempre é chato, nem sempre é velho e nem sempre é feio. Não é o caso do Léo que está aqui do meu lado, que é o Leonardo Theon de Moraes. Até peguei o livro para saber o nome certinho do Léo, porque eu chamo o Leonardo de Léo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Dionísio. E você, ele é jovem, não é? Bonito, simpático e, além de tudo, é escritor. É muito doido isso. Você escolheu fazer advocacia por vontade própria, Léo? Olha, Dionísio, quando eu resolvi fazer direito, a minha dúvida era odonto ou direito. Mas eu tenho aversão a sangue. Se alguém sangrar aqui, eu desmaio. Eu vou ter que acuar duas pessoas. Tá. Eu e quem tá sangrando, né? Na área então, daí de saúde não dava para fazer nada. Não dava para fazer nada. Uma decepção, né, para os meus pais, que são da área de saúde, mas estamos aí, estamos indo bem. Eu vou até esclarecer isso aqui, Jaiminho, volta aqui para nós dois. O Léo é filho do Dr. Hércules, que cuida desse meu aparelho há 7 anos, gente. Ele está prometendo que em agosto eu me livro desse aparelho e vocês vão me ver no vídeo sem aparelho. Eu vou fazer uma entrevista com o Hércules também, porque ele disse que foi um caso difícil na mão dele, né? Você não escolheu saúde, foi para advocacia e se deu muito bem, então. Graças a Deus, está tudo indo muito bem. Eu me formei em São Paulo, fiquei 9 anos em São Paulo, trabalhei em grandes escritórios lá, trabalhei na KPMG, aí um pouco desgostoso de algumas cisões que acontecem, né? Que advogado não é uma raça muito fácil de lidar, eu sei disso. E aí eu resolvi abrir meu próprio escritório. E nessa vinda volta aí para Jundiaí, fazendo mestrado em São Paulo, depois de ter feito algumas especializações, falei, bom, vamos fazer uma dissertação que dê para utilizar isso para alguma coisa, né? Não ser só uma discussão acadêmica. E aí surgiu a ideia desse livro, que é a minha dissertação de mestrado. Olha lá, Jaiminho. Como é que se chama esse livro, então? Esse livro ele chama A Adoção de Normas de Coordenação de Processos de Insolvência com Conexão Internacional no Brasil. Prazer, Dionísio. Gente, a advocacia é sempre tão complexa assim para o leigo entender, Léo? Qual que é o segredo para a advocacia, a área do direito, chegar mais próxima de quem está lá em casa e a gente falar a mesma língua? Porque você falando o título do livro parece uma outra língua, realmente, não é? Dionísio, parece até que tem certa dificuldade e certos obstáculos colocados na própria linguagem jurídica que dá a entender que não é para qualquer um entender, né? Assim, que você precisa de fato de um advogado ou de alguém que leia mais e tenha essa vivência com esse tipo de linguagem. Mas o direito ele é simples. O direito ele é o cotidiano seu. Então, se você complica muito o seu cotidiano, você acaba criando normas e um sistema inoperante, né? Entendi. Acho que a grande dificuldade da advocacia moderna hoje é você falar uma linguagem que seu cliente entenda. Não adianta eu passar um feedback, uma consultoria para um cliente meu por um e-mail que ele não vai entender. Entendi. Do que se trata esse seu livro? Que você escreveu sozinho ou você teve parceria? Sozinho. Eu escrevi sozinho. Tá. É minha dissertação de mestrado, né? Tá. E graças a Deus a editora Reino deu esse espaço também para eu poder publicar esse livro com eles. E na verdade é um livro muito simples, Dionísio. Ele trata de como que a insolvência, os processos funcionam no Brasil. Uma recuperação judicial ou a falência de uma empresa que tem ativos no exterior, a OGX. Entendi. Tem lá, a OGX Áustria. Então como que a decisão do juiz no Brasil vai produzir algum tipo de efeito no ativo lá fora? Vamos traduzir isso. A GM teve aquele problema de insolvência nos Estados Unidos e tudo mais, mas aqui no Brasil a GM estava ok. Entendi. Empregos. Entendi. Faturando. O que acontece num lugar não está acontecendo no outro com a mesma empresa. Exato. Se fosse aplicada e o Brasil estivesse adotado a lei modelo da Uncitral, a subsidiária da GM aqui no Brasil também ia entrar em insolvência. Entendi. E aí ia ter diversas pessoas na rua. O Brasil ele é um país, querendo ou não, ele vive muito voltado ao carro, né? O brasileiro se importa muito com o carro dele. Então isso acaba trazendo... Como que então o judiciário brasileiro se posiciona? Qual que é o ideal? O que está acontecendo hoje, né? Então a gente tem no Senado, por exemplo, o projeto Código Comercial do professor Fábio Lyoa Coelho, que é o professor de cadeira de Direito da PUC São Paulo, que é muito interessante o projeto. Mas esse livro ele tece algumas críticas ao projeto, justamente por causa do seguinte: se o projeto estivesse vigente na época da insolvência da GM, a GM Brasil também estaria no mesmo jogo. Então será que o Brasil, um país subdesenvolvido,
a gente tem condições de adotar os mesmos institutos que os Estados Unidos adotou? Aí é que fica as dúvidas que você trata nesse livro, então. Exatamente. Qual o caminho que a gente deve ter ao procurar um advogado para nos defender em qualquer causa, em qualquer coisa? Qual é o caminho? Como é que eu acerto em chegar ao advogado que melhor possa atuar numa causa que eu tenha necessidade? Olha, o primeiro ponto que os advogados indicam, e todos, é que é uma relação de confiança, tá? Outra coisa que não dá mais, não existe advogado que faz tudo, generalista. O advogado ele é um especialista. Assim como você tem um médico oftalmologista que cuida dos seus olhos, você tem um advogado especializado em direito societário, outro em contratual, outro em contencioso civil, outro em trabalhista. Ok. É procurar o profissional correto e que fale uma linguagem que atenda a você e ao seu negócio. Tá. E um ponto importante, destacado até por um ministro do STJ e no Congresso Brasileiro de Direito Comercial, que ocorreu na semana passada, foi o seguinte: a melhor maneira de você se relacionar com o judiciário é evitando-o. Adorei esse conselho, gente. Okay. Tá tudo certo. É o conselho de um jovem advogado. Léo, muito sucesso para você. Obrigado. O livro está disponível aí nas disponível. livrarias todas aí em Jundiaí também. É muito legal a gente falar com um jovem dentro dessa área, absolutamente competente, escrevendo livro e gostando do que faz. Parabéns, Léo. Muito obrigado. É muito curto o tempo, mas as pessoas que quiserem saber mais vão poder comprar o seu livro aí e conhecer um pouco mais desse assunto. Foi um prazer. Muito Obrigado, Léo. Venha Muito mais obrigado. vezes, viu? E você fica aí, porque o Casa Brasil está continuando e a gente volta já já.